Eu tava aqui pensando em como a gente lida com cada fase da criança, né? A Hannah tem 2 anos e meio, ela ainda é pequena, mas quando eu lembro de quando ela era mais nova, recém-nascida, alguns meses, cada fase, ela é como se fosse uma preparação para uma segunda fase, para uma fase seguinte da vida da criança e sua como pai e mãe também. Então, a nossa função como pais é o quê? É educar a criança, ensinar ela, por exemplo, a se regular, ensinar ela a se comportar na sociedade. Só que para nós isso também é novo. Então a gente tem que aprender a passar essas coisas para a criança, aprender a como a gente vai ensinar a criança e aprender a se controlar também, porque a gente tem que lidar com a nossa falta de paciência, com a nossa falta de experiência, com a nossa imaturidade em relação à criação de filho também. Por mais que a gente queira ser perfeito, a gente não vai ser perfeito. Mas isso tudo é uma oportunidade para a gente também evoluir. Então a gente reflete sobre o que está acontecendo, reflete como a gente vai lidar com isso, como a gente lidou com isso agora, como a gente vai lidar com isso no futuro. Então, por exemplo, a Hannah está na fase de birra, né? Ela está com 2 anos e meio, vai durar aí alguns anos essa fase. Só que isso é um treino para a gente para quando ela chegar na adolescência, né? Falam que essa fase do Terrible Two é a adolescência da criança, porque é mesmo, ela quer exercer a autonomia dela, ela quer ir contra o que a gente tá falando, muitas vezes de propósito, né? Só que é um treino pra gente também. A gente tem que ensinar ela a se controlar, a gente tem que ensinar limites pra ela, isso é fato. Mas a gente também tem que aprender como que a gente vai lidar com isso. E cada criança é de um jeito, cada criança tem um temperamento. Então, por exemplo, eu olho a Hannah, eu acho, pelo jeito dela, que ela é mais colérica, né? Que é uma criança que lida mal com uma imposição muito de frente, muito um não muito firme. Então você tem que ir com um pouco mais de jeito. Não é frescura, gente. É a forma que cada criança responde. Tem criança que lida mais facilmente com o não. Porém, você também vai ter que tomar cuidado, porque pode ser uma criança que vai ficar muito introvertida se você for também muito rígido com ela. Se você não deixar ela se expressar. Então, tudo isso é um aprendizado. A gente vai sentindo a gente mesmo, vai sentindo a nossa criança e vai adaptando as nossas reações às necessidades de cada criança. E quem tem mais de um filho sabe do que eu tô falando, né? Porque são os mesmos pais, o mesmo ambiente e às vezes o tratamento tem que ser diferente. Então, encare tudo isso como uma oportunidade de evolução para sua criança, mas para você também.